Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo a gente vai começar a trabalhar no nosso carro, que eu acho que é um Palio, ou deveria ser um Palio. A gente só vai saber depois. Bem, a primeira coisa que eu vou fazer é cortar algumas arestas e algumas partes, principalmente daqui, que são nada que vai interferir nada no carro, mas às vezes ele vai ficar sobrando, porque isso aqui é resto de injeção de plástico. Mas não vou tirar nada de mais nem excesso para não estragar. Era só isso mesmo nessa parte do corte. E agora a gente vai fazer o lixamento. Dessa vez eu vou tentar lixar um pouco mais, porque no caso do Fusca, tudo bem que no caso do Fusca o material era um pouco diferente do que a gente está trabalhando agora, e fazer lixamento nele era um pouquinho mais trabalhoso, porque o plástico dele era rígido e quebradiço. Esse daqui não, esse daqui é um plástico um pouco mais mole, que ele pega com mais facilidade o lixamento, certo? Como você pode ver, ó, toda a parte brilhosa, aqui ele já saiu com um leve lixamento. O que no outro carro, o que no Fusca precisou ser um lixamento um pouquinho mais... vamos dizer assim, forte. E ainda assim estava ruim de pegar. Tava ruim de pegar o lixamento nele. Como a ideia dele é só tirar um pouco mais desse lixamento, é só tirar um pouco mais da parte brilhosa, deixando ele um pouco mais poroso, para que o primer e a tinta peguem com uma certa facilidade. Com esse plástico um pouco mais macio, isso daqui acontece um pouquinho melhor. Tô aqui em cima, aqui pelo lado, só tenho que lixar um pouquinho em outras determinadas partes e acaba.
pouquinho mais aqui na frente, só para tirar uma pequena coisa. Aqui. Apesar da placa do carro ficar ali atrás. Pronto. Pronto. Essa lixagem de leve ela vai dar já uma bela preparação para o carro. Pronto, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou dar aqui uma pausa no vídeo. Eu vou dar uma lavada no carro, porque ele não está muito limpo. E quando eu voltar, a gente vai começar a pintar ele. Calma. Antes eu não terminei uma coisa. Tenho que ajeitar essas rodas. Por que eu tenho que ajeitar elas? Ele tem uma rebarba aqui. Essa rebarba, para eu poder trabalhar, eu vou ter que retirar. Então, assim, vamos trabalhar um pouquinho agora na rebarba desse carro. Deu uma melhorada. Não vai fazer coisas muito grandes nele. E eu poderia, verdade, eu posso tirar e dar uma ajeitada um pouquinho melhor. Vê que coisa maravilhosa? Percebi isso agora. O que é que eu vou fazer agora? Agora que eu sei que é só... Isso aqui é só um encaixe. Eu não preciso ficar me limitando. Vou pegar o alicate. Ah, ele tem ambos os lados. Isso é bom. Agora que eu sei que eu posso... Ali eu vou fazer o quê? Vou dar uma lixada. E isso agora deixou isso daqui ainda mais interessante. Sabe por quê? Porque eu não sabia que isso daqui daria para tirar. Então o que é que eu ia fazer? Eu ia pintar as rodas e depois pintar os eixos. Pintar as rodas e os eixos separados. Mas agora, como eu sei que eu posso pintar uma roda e pintar um eixo, talvez... Calma.
Porque a ideia poderia ser pintar uma roda e pintar o eixo separado. Mas aí eu tenho que escolher como é que eu vou pintar esse eixo. Um lado vai ser pintado, o outro não. Pronto. Deixa eu ver se eu tenho. Eu acho que eu não tenho jacaré sobrando. Mas eu acho que não precisa de jacaré para isso. Eu coloco fita e pinto ele por aqui. Uma boa ideia. Deixa eu ver, pronto. Aí eu vou pegar esses palitinhos eu tenho sobrando. Eu tenho 4 aqui. 3 aqui, eu vou pegar mais 2. Que ele tá em algum lugar aqui. Em uma caixa. Pronto. Ótimo. O que é que eu vou fazer? Eu deveria... Merda. Meus alicates estão enferrujando. Eu tenho que dar uma limpada com óleo de máquina neles depois. Vou até deixar eles aqui fora para limpar e depois passar óleo de máquina nele, principalmente nesse daqui, que esse daqui não pode enferrujar não. Mas aí o pessoal chega e diz, isso é interessante porque às vezes o pessoal chega e diz assim, não, mas tem esse joguinho aqui no Mercado Livre, na Shopee, que é baratinho, eu não preciso comprar um jogo de alicates bons. Paguei R$20. São 6 meses e eles estão enferrujando. Esse alicate aqui eu paguei um pouquinho mais. Se eu não me engano, eu encontrava ele até por 12, mas eu acho que eu paguei foi 20, não lembro ao certo. Mas a qualidade dele é um pouco melhor e ele não está enferrujando. Isso aqui eu vou deixar aqui separado, que depois eu vou fazer aquele limpeza e banho. E para essas partes aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar... Eu sei que assim ele não vai segurar. Eu vou escolher um lado. Eu acho que qualquer um dos lados serve, né? Só para testar. Ah, ok. Ele tem um lado que ele vai aparentar ser mais flexível. Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a dupla face. Vou cortar
uma faixa. Colar no papel. Quer dizer, colar no papel não, né? Eu acho que não encaixa não. Eita, e o meu plano... Não, aqui ele pega um pouquinho melhor. Mas aqui ele já foi pintado. Vamos lá. Tá. Aqui também ele pegou. Ok. Agora, vamos ver se eu consigo fazer isso para cá. Não. Tá. Mais um. E... um pega de um lado e um tenta do outro. Vamos ver se dá certo. Assim. E quando eu falo dá certo, é ver se ele não cai. Aí ele tem um lado que ele tem uma marca de impressão e o outro não. Então esse lado que tem a marca de impressão vai ficar para baixo. Aqui. Ok, aqui para baixo. E o último, que é assim. Pronto. Então, agora as rodas estão prontas para ser pintadas. Vão ser pintadas de preto. As jantes, acho eu, que eu acho que são as jantes. Mas esta parte, vamos colocar assim, vai ser pintado de alumínio. Quer dizer, na verdade eu poderia pintar de alumínio, mas eu acho que eu vou pintar eles de prata. Então, deixa eu parar o vídeo aqui, organizar as coisas, daqui a pouco a gente volta para fazer essa pintura. Pronto, voltamos. E eu fui fazer uma pesquisa sobre esse carro. Eu estava dizendo que ele era um Palio, mas na verdade ele é um Gol. Tava confundindo os carros. Mas tudo bem. Nunca disse que eu era entendedor de carro. Esqueci de colocar ele na base. Na base de pintura.
Talvez isso daqui fique um pouquinho mais organizado ou não. Ok, foi. Ó. Eita, mas já comecei fazendo merda. Coloquei negócio na posição errada. Ainda bem que isso vai ficar pra dentro, não pra fora. Tá. Pronto. Foi. Agora tá centralizado. Agora vamos começar a mexer no nosso carro. Primer. Vou usar o primer cinza claro da Smooth. Eu ia usar nas jantes alumínio, mas como eu tenho que preparar a tinta e eu já tenho o prata pronto, eu vou usar o prata. Aquela primeira parte enevoada. Pronto. No caso aqui, a gente vai ficar passando nas camadas em todos, pelo menos na parte do primer. Eu vou ter que passar o primer nas rodas, principalmente porque eu quero tirar essa ideia de brinquedo que as rodas têm. E essa noção de ele parecer um brinquedo só acontece porque ele tem muito plástico. E esse plástico parece plástico. Primeira camada, como os outros, enevoada. Aí eu venho para as jantes.
Eu vou ter que passar um pouquinho mais nessa roda aqui, que a tinta não pegou muito bem. E deixa eu pegar o fluido de limpeza para trabalhar aqui. Vamos lá. Opa. Vamos voltar pro carro. Opa, calma. Borrifei demais. Bem, tô botando uma máscara porque minha garganta tá começando a queimar um pouquinho. Não é por causa da tinta, é mais por causa do fluido de limpeza. Como eu tenho que ficar limpando o bico para ele não entupir, fluido de limpeza, às vezes eu respiro ele bastante, aí me faz a garganta coçar um pouquinho. Bem, vamos.
Esse daqui eu tenho que tirar mesmo. Calma. Vamos lá. Limpeza. Essas rodas, as jantes, elas vão ser um pouquinho ruins de pegar tinta, porque o plástico dela é liso e eu deveria ter lixado, mas eu achei que não seria muito necessário lixar, além deles serem pequenos. Mas tá aqui. Pronto. Vamos para a próxima camada de primer. Aqui a gente já pode começar a segurar um pouquinho mais o dedo no gatilho, mas não muito para não fazer besteira. Existem algumas partes aqui que elas realmente vão ser um pouquinho mais complicadas de se trabalhar. Opa. Meu gatilho está emperrando, não sei porquê. Talvez eu saiba porquê. Calma. Pronto, calma. Talvez eu precise apertar um pouquinho mais aqui. Então, ele tá abaixando e não tá levantando. Não sei o que é isso.
E eu espero que não seja problema, porque seria azar demais eu comprar esse pestalo e ele dar problema. Um acúmulo aqui, mas não que seja ruim, mas é meio chatinho de pegar isso. Agora eu fiquei preocupado com essa questão do, ó, tá vendo, ó, gatilho desce, mas ele desce e fica, ele não desce e sobe. Claro, tenho que apertar um pouquinho mais para ver isso. Vamos para a última camada também para as rodas. Porque mais do que isso, a gente não vai precisar para as rodas. Preciso um pouco mais de tinta. Só um pouco mais de primer. Para terminar aquela roda ali e acabou. Acho que só isso e encerramos. Vamos lá. Pronto, era só isso mesmo. Deixa eu colocar um pouco de fluido de limpeza. Para depois fazer a limpeza e depois a gente volta. Não, fluido de limpeza não, ainda tenho coisa para pintar. Ainda tem o carro, que ainda tem uma camada a mais de primer. Eita, Lelê!
Ele, assim, ó, eu tive que passar um pouco mais dentro das jantes, então a tinta lá acumulou um pouquinho mais e demorou um pouquinho a mais da gente trabalhar nisso. Calma, eu errei, ainda tem coisa para pintar. Então, vamos só acho que deve ter uma ou duas camadas de primer a mais pro carro ali. Mas eu acho que o tanto de primer que eu coloquei aqui já deve ser suficiente. Nossa, já foi. Nem terminei. Essa camada de plástico aqui, ele pega de maneira diferente. Ele acumula de maneira diferente o primer do que a do Fusca. Mas realmente a próxima camada eu encerro. Vamos lá. Bem, eu acho que
Foi. Agora sim a gente terminou. Vamos fazer a secagem. Quanto de vídeo a gente tá? 28. É isso. Pronto. Terminamos. Bem, para não ficar, que nem eu estava dizendo, um vídeo muito extenso, o que é que eu vou fazer? Eu vou parar o vídeo aqui e depois eu começo o outro. E também eu tenho que preparar as tintas pra gente começar a pintar outras coisas. Ok? Então, gostaria de agradecer a todos, dizer muito obrigado e eu espero que estejam gostando desse trabalho. Esse daqui, como eu já disse algumas vezes, vai ser o nosso último e vamos voltar para as impressões 3D. Então, até mais e até a próxima. Valeu!